senhora deputada, senhores deputados, quem mais nos acompanha na manhã desta quinta-feira, aqui presente ou pela TV e pela rádio da Assembleia. Eu queria aqui refletir que enquanto não sai nada em termos de negociação salarial lá no Palácio do Governo, o caldeirão continua fervendo e nenhuma solução parece que há vistas, né, para curto espaço de tempo. Vamos prosseguir aqui a nossa faina esperando que haja a proposição de uma política salarial efetivamente justa, que garanta a manutenção de direitos e avanços para os trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública do Estado de Santa Catarina, de todos os segmentos, e é evidente que a gente mais vinculado aqui aos anseios e à forma de pensar e de agir dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Trazer a capa do Diário Catarinense de hoje para a nossa reflexão aqui nesta tribuna. Matéria de capa: carga de lixo tóxico dos Estados Unidos é barrada em porto do Estado. E aí, subtítulo: Receita Federal apreendeu em Navegantes 15 contêineres com 353 toneladas de vidro contendo chumbo proveniente de tubo de televisores descartados. Repeti a chamada: carga de lixo tóxico dos Estados Unidos é barrada em porto do Estado. Nós já tivemos há um ano, pouco, talvez 2 anos atrás, uma notícia parecida. Naquela vez, trouxeram lixo hospitalar, ou melhor, estavam trazendo lixo hospitalar dos Estados Unidos para ser descartado no Brasil, em Santa Catarina. Uma empresa daqui, evidentemente que dirigida por picaretas, comprava o lixo hospitalar dos Estados Unidos, comprava ou ganhava ou aceitava o descarte. E aqui selecionava, lavava, né, o que fosse possível aproveitar e revendia ou vendia. Lençóis, roupas de cama, outras roupas, né? Para o povo catarinense, né? Então, essas duas notícias eu creio que dão mais ou menos a ideia, né, do carinho e do respeito que aquela potência do norte tem em relação, né, aos habitantes deste país imenso chamado Brasil. Inclusive aqui, né, do estado de Santa Catarina, né, que tem ou pretende ser a Suíça brasileira, né? A Suíça brasileira recebe lixo tóxico e lixo hospitalar dos Estados Unidos para reciclar e revender. Evidente que quem está envolvido nisso merece e precisa dos rigores da lei e da força do Estado. Este sim precisa da força do Estado para combater essa prática vil de exploração ilegal e perigosa que coloca em risco inclusive a saúde da nossa sociedade. Mas quero voltar à pauta da semana e a nossa relação com o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Quero fazer referência, e já falei deste assunto aqui no começo do ano, e outras vezes ao longo desses 7 anos, da nossa relação com o PDT desde 2006. Como militante, pertencente ao Polo Comunista Luiz Carlos Prestes, fizemos em 2006 um acordo com o presidente do PDT estadual, Manuel Dias. O acordo de que estaríamos fazendo a filiação no PDT, inclusive dentro do debate de que o PDT teria candidato à presidência da República, no caso foi o senador Cristóvão Buarque, e a governador do estado, no caso o próprio Manuel Dias, e que outro acordo, outra condicionante para nós é a autonomia, a independência do mandato em relação às posições do partido. Este acordo foi assumido pelo presidente do PDT, Manuel Dias, em 2006. E eu fiz referência aqui, eu creio que no começo desse ano já, de que do ponto de vista formal o acordo estava sendo mantido, mas que do ponto de vista político tinha acordos que não dava de cumprir, porque era muito diferente, ou tinha se tornado muito diferente a posição da direção do PDT e a posição que nós
defendemos os princípios que nós defendemos. E citei ontem as gicanas, aí, as manobras, né, de alianças que o PDT faz, né, cada vez mais à direita, né, com os partidos cada vez mais afastados dos objetivos programáticos do PDT, e que, portanto, para nós seria impossível acompanhar isso, né, porque, do ponto de vista da política, não dava, princípios não se negocia e muito menos se vende, ou muito menos se troca por cargo. Nosso mandato, desde o primeiro dia em 2007, jamais aceitou qualquer cargo em qualquer estrutura de governo, jamais pediu, e quando vieram ofertar, nós dissemos que o assunto era para ser resolvido com Manuel Dias. Mantivemos nossa independência com autoridade para defender todos os pontos de vista. Tivemos uma relação difícil com o governo Luiz Henrique no seu segundo mandato, e eu estava já aqui na condição de deputado. O PDT não nos apoiou, não apoiou os praças de Santa Catarina, quando estes estavam sendo reprimidos, oprimidos pelo governo Luiz Henrique. Porque o PDT tinha uma secretaria no governo. Eu creio que muitos aqui lembram daquele movimento de 2008, a paralisação dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Teve apenas um deputado dentre os 40 que se manifestaram com relação àquele assunto. Eu era um deputado do PDT, um dos. Na época ainda o presidente da Associação dos Praças que estava dirigindo aquele movimento. E o outro deputado que se manifestou foi justamente o outro deputado do PDT. Se manifestou de que forma? Em solidariedade ao governador Luiz Henrique. É preciso refletir sobre isso, porque o líder do governo à época e os líderes dos partidos da base governista da época não disseram absolutamente, não se manifestaram, não disseram nada a respeito, não nos criminalizaram. O líder do governo era o Erneus de Nadal, hoje conselheiro do TCE, e manteve-se na posição de não se manifestar, inclusive porque entendia que não desrespeitaria um colega seu, um par seu, no caso, este deputado, que era o presidente da associação que dirigia aquele movimento. Mas o outro deputado do PDT mandou carta para o governo Luiz Henrique, dizendo que se solidarizava com o governo Luiz Henrique. O Luiz Henrique mandando os coronéis nos surrar. Metade dos coronéis queria nos prender e a outra metade queria nos matar. E o outro deputado do PDT mandou uma carta de solidariedade ao governo Luiz Henrique. Então, para entender que essa relação, nós mandamos ofício, eu assinei ofício ao diretório estadual do PDT, pedindo apoio do partido àquele movimento. Até hoje o ofício não foi respondido. Ou seja, o PDT não apoiou, pelo contrário, ficou do lado do governo naquele movimento dos praças de 2008. Curiosamente, 3 meses depois, em março de 2009, eu estou vendo na internet e vejo o Manuel Dias dentro de um quartel lá em Roraima, apoiando os praças de Roraima. Deputado Titão. Os de Santa Catarina, dirigido pelo deputado, líder da sua bancada aqui na Assembleia, ele não apoiou. Mas lá em Roraima, porque não tinha cargos no governo de Roraima, daí ele foi apoiar. Então essas curiosidades, né, que indicam a forma e a relação que se estabeleceu com o PDT ao longo desse tempo. Ontem a deputada Ana Paula, no final da sua manifestação, fez um gentil convite, dizendo que as portas do Partido dos Trabalhadores estão abertas. Evidente que a deputada Ana Paula fez aqui desta tribuna, e eu quero responder dessa tribuna, agradecendo a gentileza à deputada Ana Paula, líder do Partido dos Trabalhadores, e dizer que nós estamos sim refletindo sobre um caminho a seguir, né, porque o PDT está nos colocando entre a cruz e a espada. Ou tomam uma iniciativa agora, antes do final deste mês, ou eles caçam, o PDT caça o direito deste parlamentar pensar em ser candidato a qualquer cargo eletivo no ano que vem. Nós estamos discutindo com companheiros, praças e de outras categorias profissionais, trabalhadores do Estado inteiro. Devemos e precisamos tomar uma iniciativa, uma posição até o final do mês.
e essa posição evidentemente que será publicada. A nossa saída será à esquerda, deputada Ana Paula, a nossa saída será à esquerda. Às 30 segundos. Então, eu quero agradecer a sua gentileza, a gentileza dos outros partidos que também têm nos convidados, a deputada Ângela Albino, do PCdoB, os deputados do PMDB, do PSDB, inclusive, e de outros têm nos convidado, mas dizer que nós estamos refletindo, e para quem tem acompanhado o nosso posicionamento e a nossa coerência nesta tribuna e neste mandato ao longo desses 7 anos, pode supor, né, que a reflexão e a saída, se houver e aqui houver, será à esquerda. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, deputado Dirceu Dresch. Tem a palavra por até 10 minutos.